Livro de Salvador Gentili, Senzala, capítulo 7. Compromissos do passado. No plano espiritual, depois da primeira chicotada de Juvencio, sustentado pelos braços e pela ternura de Sálvios, Sousa deixou-se ficar sem olhar a cena do Pelourinho. Ao quarto golpe, quando Juvenal urrou nos estertores da morte, Sálvios estreitou Sousa nos braços e lhes disse: "Pronto, Sousa, tudo se consumou. Juvenal morreu e agora o carrasco surrará um cadáver. Embora você não possa ver, dada a elevada hierarquia deles, espíritos amigos estão sustentando o rapaz para livrá-lo dos laços físicos e dentro de alguns minutos sustentarão Maria, sua irmã, juntamente com o filho que traz no ventre. Vamos, meu amigo, descansar à beira do rio e lá conversaremos sobre o assunto." Arrematou, arrastando-o mansamente até o rio e descansando-o sobre a grama onde as mulheres costumavam distender as roupas lavadas para a secagem. Ficaram calados mais alguns minutos, até que chegasse a termo o castigo e cessasse o desespero e o tumulto da multidão que livrou Juvenal do poste e o conduziu para casa. Foi Sousa quem quebrou o silêncio. "Perdoa, meu caro amigo, mas estou profundamente chocado. Não posso entender o mecanismo da justiça divina. Diante dessa iniquidade a que assistimos, o meu raciocínio não funciona. A minha mente parece em chamas." Sálvios acompanhou o desabafo do amigo sem se perturbar, olhando-o paternalmente. Deixou que alguns instantes transcorressem para que Sousa pudesse aquietar-se das suas indagações. Passou-lhe as mãos pelos cabelos, como se quisesse aplacar-lhe a inquietação mental, e retomou a palavra. "Sousa, meu irmão, nós sabemos que sem o sol a vida feneceria e abençoamos a sua presença vivificante no universo, sem, no entanto, conhecer-lhe a intimidade e devassar-lhe os segredos. Sabemos também, como sabem os próprios selvagens, que existe um ente superior que tudo criou e a tudo provê, que, como um incomparável maestro, rege a harmonia da vida universal, sem contudo tê-lo visto, imaginando-o de mil formas. São certezas que não discutimos e que nos sustentam ânimo, embora não possamos entendê-las na plenitude. Enquanto somos ignorantes, essa força interior deverá animar o nosso raciocínio. À medida que evoluímos, vamos entendendo-a, substituindo o nosso impulso místico pelo conhecimento das causas e dos fenômenos. As cenas que presenciamos e que os nossos irmãos suportaram porque confiam em Deus têm
uma explicação lógica e natural cujas raízes estão em uma causa anterior. O homem, por si mesmo, tece o próprio futuro, preparando os próprios caminhos. O conteúdo do amanhã é a evolução constante. Para alguns mais felizes e disciplinados, expressa-se em aprimoramento, pois nada devendo à lei, tem no tempo a oportunidade do aperfeiçoamento espiritual. Para outros, porém, que devem à lei, o amanhã é contingência de regeneração. O equilíbrio leva à perfeição, o desequilíbrio obriga à reparação, a qual funciona para o reajuste e retomada ascensional. As cenas de hoje continuam uma história do passado. Há alguns séculos, os que sucumbiram agora na pessoa de Juvenal e Ismália, sacrificados pelo ódio, eram um casal de nobres desalmados, senhores de muitas terras e detentores de grande poder temporal. Ambos rivalizavam em egoísmo e ferocidade. Eram temidos e deixaram atrás de si um rio de sangue e de prantos. No grande castelo do senhor feudal existiam masmorras fétidas, onde apodreciam seus inimigos e os amigos que caíam em desgraça. Os mais requintados aparelhos de suplício eram usados intensamente. É uma história longa e triste, na qual todos nós figuramos colocados em papéis diversos. Todavia, vamos ser objetivos e feri-la tão somente no que interessa à explicação do drama a que assistimos e que pode evoluir para outros acontecimentos, porque quando as forças cegas do ódio e da vingança se desencadeiam, são como as bolotas de neve que se precipitam do alto da montanha, podendo provocar no seu trajeto um rastro de consequências catastróficas. Era vizinho do poderoso casal que chamaremos, para melhor compreensão, de Juvenal e Ismália, um nobre que, sem ter virtudes peregrinas, também não era mau, a quem chamaremos de Barão Macedo. Vivia o barão com sua esposa e filhos no trabalho e progrediam. Sua propriedade era bem cuidada e, dadas suas ações de generosidade, era relativamente bem quisto. Juvenal, insaciável e orgulhoso, o invejava e não via com bons olhos sua influência sobre o povo, temendo-a politicamente. Não tinha como alcançá-lo. Dentre os seus fiéis servidores havia um que chamaremos de Juvencio, o qual tinha uma filha linda como um raio de sol, que era toda a sua vida. Alma virtuosa, tinha o olhar da inocência, conquanto a sua beleza e o seu corpo escultural provocassem a sensualidade dos que com ela deparassem. Talvez por ser tão pura e meiga, a cobiça de possuí-la acirrava a volúpia dos homens, e o nobre Juvenal enfileirava-se entre os que a desejavam.
A sua paixão doentia só se refreava na dedicação de Juvencio, que lhe era um fiel servidor. Reinava nesse tempo e nesse país que não interessa identificar um soberano parcimonioso que protegia todos os desmandos do nobre Juvenal. Já por querê-lo muito, já pela sua energia política e pelas forças de que dispunha. Chamaremos esse soberano de Henrique. Ismália tinha uma governanta, a qual daremos o nome de Maria, de poucos escrúpulos e que servia cegamente os amos. Certa feita, Juvenal não conteve a sua inquietação e concebeu um plano sinistro. Possuiria a filha de Juvencio e a deixaria nas terras do barão Macedo para que este arcasse com a culpa e ele, Juvenal, a pretexto de desforra, acabaria com o vizinho. Instruiu Maria para que conduzisse a menina, pois só tinha 15 anos de idade, até uma gruta que havia nas divisas das terras com o barão Macedo, ao pé de uma montanha, e ele, Juvenal, se postou lá à espera da vítima. Maria cumpriu sua tarefa com esmero. Convidou a menina para um passeio e, a pretexto de mostrar-lhe curiosidades da caverna que a jovem mal conhecia, arrastou-a para dentro, onde Juvenal a agarrou como um lobo faminto. Maria retornou e a jovem ficou à mercê do homem que a profanou até o cansaço da sua volúpia. Satisfeito, estrangulou a moça e a conduziu nos próprios ombros pelas terras do barão, depositando-a num bosque. Conforme fora adredemente combinado, depois de algumas horas, quando Juvenal já se encontrava em casa, Maria apareceu transtornada, anunciando que foram assaltadas por alguns homens do barão, chefiados por ele, e que arrebataram a jovem, tendo ela, Maria, escapulido por um milagre. Juvencio enlouqueceu de desespero e o seu senhor generoso montou um pequeno exército que foi à procura da moça, conduzido habilmente por Maria. Encontraram a jovem violada e estrangulada. Os homens se revoltaram, atacaram a casa do barão e o apresaram com sua família, conduzindo-os às mamorras do castelo. Juvenal, cínico e impiedoso, permitiu que Juvencio, dementado, profanasse todas as filhas do barão e a sua esposa diante dos seus próprios olhos e depois os torturasse todos até a morte com a ajuda do carrasco efetivo que se chamava Antônio. Tão perverso ficou Juvencio pelo choque que lhe causara a morte trágica da filha, que passou a ser o carrasco da prisão de Juvenal e ali consumiu o resto dos seus dias, torturando e matando para esvaziar o seu ódio. Os séculos rolaram, permanecendo no plano espiritual os laços de ódio, tendo o grupo todo se digladiado até que um a um foram se libertando e vivendo experiências isoladas que lhes valeu reequilíbrio. Quando surgiu a oportunidade de reajuste coletivo,
Os protagonistas do drama retomaram a carne para desfazerem os grilhões de ódio e se ligarem pela afetividade positiva, tranquilizando o coração e a consciência para voos mais altos do espírito. O mentor estacou por instantes a narrativa. Souza estava deslumbrado. Identificava agora a projeção do passado nas tramas daqueles dias. Com os parceiros em situações opostas, estava emocionado, embebendo-se no relato que lhe abria novas perspectivas de raciocínio. Sálvios parara a narrativa justamente para isso, a fim de que Souza se conscientizasse do problema. Inconscientemente, continuou Sálvios. O barão Macedo sabia que os seus algozes estavam aqui sob a proteção dos Souzas, na carne de escravos, e os odiava por protegê-los. Juvenal sentiu-se atraído por Ismália e esta por ele em decorrência dos laços sutis do passado que os interligavam afetivamente. O amor dos dois, portanto, não era um improviso nascido dos apetites de um jovem. Ao pleitear a compra de Ismália, Alberto, sem o saber, ia no impulso de reunir o casal, abrindo ao barão a oportunidade de atraí-los. Mas o barão Macedo deixou-se levar pela força do ódio, porque no mecanismo do seu inconsciente, onde estava a programação reencarnatória, identificou os algozes e desencadeou a vingança. Como fizeram a esposa e filhos, entregou Ismália ao apetite carnal dos seus sequazes e a sacrificou. Como tramaram contra ele, tramou contra Juvenal e fez que o seu próprio carrasco levasse o castigo da desforra. Juvencio, ao pregar o seu amigo traidor no poste, descarregou todo o seu ódio de séculos, matando-o. Maria, que ajudara a outra intriga, morre nesta. Antônio, que fora carrasco de muitos, experimenta as consequências do suplício. Quer dizer, então, atalhou Souza, que isso devia acontecer mesmo e assim como aconteceu para que cada um pagasse o seu e outros se desforrassem? Não, meu amigo, respondeu Sálvios compreensivo. Se assim fosse, teríamos uma cadeia infinita de crimes justos e a reconciliação e o progresso dos espíritos não seria possível. A experiência reencarnatória é para extinguir o mal e não para perpetuá-lo. Se quando Alberto procurou o barão, este generosa e compreensivamente ajudasse a aproximação de Juvenal e Ismália, poderia atraí-los para si e ganhar os seus corações e a submissão das suas próprias vidas. Os Souzas também são credores de Juvenal, no entanto, ampararam o seu grupo e o amaram. Tendo a oportunidade de ver Juvenal à mercê do seu chicote, Juvencio não atendeu às recomendações de Alberto e o matou,
quando poderia ter sido brando, ganhando a amizade de todos e se reajustando com seus inimigos. A vingança não faz parte da justiça divina, meu amigo, continuou Salvius. Mas, enquanto o Barão Macedo e Juvencio se complicaram, Ismália e Juvenal e Maria tiveram a oportunidade de se redimirem. O suplício que experimentaram libertará a sua consciência dessa faixa de crimes e eles podem agora seguir adiante sem esses problemas de sentimento de culpa que algema o espírito, e quanto mais estes evoluem, mais sofrimentos lhes causam, porque a justiça divina funciona no tribunal da própria consciência de cada um. E enquanto não sobrevir uma sentença de absolvição, seremos réus diante de nós mesmos. Não foi por outro motivo que Jesus nos ensinou que Deus está dentro de nós. E como cada um poderá revolver as cinzas do passado para decidir nessa hora angustiosa? Atalhou novamente Sousa. Eu não me lembro do meu passado. Acontece, Sousa, explicou Salvius, que antes de os espíritos se reencarnarem num processo desses, eles têm a memória espiritual ativada naquela faixa dos acontecimentos anteriores que lhes geraram os conflitos, como também são preparados para os momentos de decisão. Nessa hora da escolha, os impulsos são equivalentes, porque se eles conhecem o problema no inconsciente, nesse mesmo depósito inconsciente existem conteúdos morais para contorná-lo. Por isso, já lhe disse que as decisões são os instantes supremos dos espíritos e não nos é lícito interferir nelas. Meu Deus! Exclamou Sousa. Que mecanismo admirável! Quando os homens tomarão consciência disso? Em breve, Sousa, arrematou Salvius. A humanidade caminhará para uma etapa de espiritualização e o amor entre os homens cobrirá a multidão dos seus erros. Uma longa pausa se fez na conversa. Sousa, com essas revelações, estava diante de um mundo novo de raciocínios e imergiu em profundas meditações. Salvius olhava sereno a lua cheia e as estrelas que enfeitavam o firmamento, como a dialogar com seres de esferas distantes, perdidos no infinito, quando Sousa, não podendo conter a sua curiosidade, lhe interrogou. Explique-me uma coisa, Salvius. Eu não me lembro de existências passadas e não sei, portanto, os males que fiz e a minha consciência está tranquila. Como poderei pensar em uma nova reencarnação? Você está ingressando em nosso plano e sofre as limitações que as células físicas impuseram à sua memória espiritual, porque está impregnado ainda de energias grosseiras do plano terrestre. À medida que você for se adaptando à nossa esfera com o perpassar do tempo,
essa influência decairá e você poderá senhorear-se de uma vasta faixa do passado, identificar amigos esquecidos e concertar com eles novas experiências, com o beneplácito dos nossos mentores, que organizarão as tarefas e acertarão os detalhes da reencarnação. Quando o espírito não pode fruir dessa faculdade, os instrutores maiores decidem por ele, programando-lhe a experiência no grupo que lhe cabe e ativando-lhe a memória no momento preciso para que possa se integrar nesse grupo. Os que ganharam já muitos valores decidem até onde podem, e os que permanecem na retaguarda aceitam as decisões que não alcançam. Contudo, nenhum de nós permanecerá estacionado por não ter e não poder, desde que coopere em querer, aceitando as imposições da realidade, explicou o mentor atencioso. Quer dizer que todas as reencarnações são cuidadosamente preparadas e devem ser consentidas pelos espíritos interessados? Perguntou Souza, curioso. Nem sempre, respondeu Sálvios. Estamos falando daqueles que têm capacidade de discernimento e méritos para se beneficiarem da atenção alheia. Existe, contudo, o caso de espíritos, os quais poderemos chamar de incapazes, cujo consentimento é suprido pelos seus tutores, ou, para me exprimir melhor, por aqueles que lhes tutelam a evolução. Aí ocorrem as reencarnações compulsórias, quando o reencarnante ingressa num grupo que o aceita e corre o risco da sua presença. Sujeita-se, na hipótese, às programações do grupo com o qual, naturalmente, tem ligações afetivas, e como não se preparou previamente, os frutos que poderá colher serão limitados. Desculpe-me a intromissão indébita e a irreverência, arriscou Souza. Mas você já tem algum programa de reencarnação? Tem muitos problemas do passado a resolver? As perguntas não são irreverentes, Souza. Respondeu Sálvios compreensivo. Porque somos companheiros de muitas jornadas e os seremos de outras tantas. Você terá que se interessar mais dia menos dia pelos meus problemas, pois juntamente com outros amigos você seguirá ajudando-me do plano espiritual no meu próximo renascimento da carne. O mentor fez uma pequena pausa, grave e pensativo, como se procurasse mergulhar no oceano das suas reminiscências. Um sopro de tristeza varreu-lhe a expressão facial e, quando retomou a palavra, estava comovido. À sua primeira pergunta, responderei que dentro de poucos anos voltarei à experiência terrestre, reunindo-me a um grupo de amigos que nos são comuns e que já me antecedeu preparando-me o lar. Quanto aos problemas do pretérito que me convidam ao reajuste, tenho-os muitos. E para lhe falar a verdade, pesam sobre minha cabeça débitos monstruosos. A minha maior dívida, contudo, é com Jesus e com a mensagem de amor que ele trouxe ao mundo.
Quando o Senhor veio à Terra há quase 20 séculos, eu estava reencarnado na cidade dos Césares, na pessoa de um patrício romano, detendo nas mãos o poder de condenar e absolver, de ajudar e de esmagar. Cioso da minha posição privilegiada, fazia o meu trabalho voltado apenas para mim mesmo e para aqueles que me eram caros. No exercício da minha autoridade, mandei ao circo da execração para morrerem sob a espada de gladiadores mercenários ou rasgados pelas unhas e dentes de feras esfomeadas, milhares de cristãos. Eram velhos, mulheres, crianças, jovens fortes e chefes de família aos milhares que caminhavam para a morte sob o beneplácito da minha indiferença. Bastas vezes da arquibancada de honra lhes presenciei o martírio. Cristãos, para mim, era sinônimo de malfeitor e insurreto. E nos códigos da minha iniquidade não havia para eles outra pena senão a morte humilhante, frente à multidão desvairada pela sede de sangue e de emoções fortes. Vi-os morrer orando ou cantando, abraçados uns aos outros ou abraçando sobre o peito uma rude cruz de lenha. Tanto tempo se passou e tenho na retina ainda hoje a imagem viva daqueles quadros tenebrosos. Meu nome àquele tempo era Salvius, e em razão disso, e para que eu nunca me esqueça desse débito imenso, quando retorno ao plano espiritual e sintonizo com aqueles dias tristes do passado, faço questão de conservá-lo. O nome Salvius, para mim, representa um compromisso muito sério com minha consciência, e meu espírito se identifica nele como réu em liberdade provisória, aguardando o momento de cumprir-se a pena. No correr dos séculos, quando me foi possível readquirir o equilíbrio, supliquei oportunidades para enfileirar-me entre os que, no plano físico, compunham as hostes cristãs, a fim de retribuir com o meu amor à grande família humana os prejuízos do passado. Fracassei em quase todas as experiências, ora seduzido pela volúpia do poder, ora subjugado pelos instintos inferiores. Mandei muitos às fogueiras da Inquisição, profanei lares e destruí famílias, arrimado na posição de intermediário de Deus e dos homens. As minhas vítimas destes quase 2 milênios de erros eram almas virtuosas que caminhavam para os campos da morte submissas e resignadas, encontrando neles a libertação
e o convívio dos planos superiores. A quase totalidade dos credores me perdoou e raros foram os laços de ódio que tive que desfazer em existências de muita dor. Contudo, meu amigo, a minha consciência não me absolveu ainda. Quando erramos ou pagamos o nosso erro diretamente ao credor com as moedas do amor e do trabalho, ou se este não nos pede a retribuição, pagamos a nós mesmos nos cartórios implacáveis do tribunal da nossa consciência, onde os nossos processos estão registrados e arquivados. Nos últimos séculos, com a ajuda de muitas das minhas vítimas, que hoje me são benfeitoras, venho reunindo valores e forças para empreender uma existência de sacrifício e dedicação ao Senhor e aos homens, a fim de quitar-me com a minha consciência e com a lei. Se tudo correr bem e eu não complicar a minha contabilidade kármica nos próximos séculos, tentarei a redenção como um leal discípulo do Senhor, de maneira a que lhe mereça a presença em meu coração. Finalizou o mentor, profundamente emocionado. Enquanto Sálvios falava, tinha os olhos postos no infinito. Em estrela distante, perdida na imensidão do espaço, e dos seus olhos úmidos corriam lágrimas furtivas que revelavam o seu sofrimento e a sua emoção. Souza ouvia enternecido. Nos poucos meses de convívio com o amigo espiritual, identificara-se profundamente com ele, em razão dos laços do passado e em razão da imensa simpatia e compreensão que o mentor lhe irradiava. Nunca poderia imaginar que naquele espírito nobre e atrás daquele semblante sereno pudessem esconder-se tantas lutas e tantos problemas, tantas dores e tantas angústias. Guardou um silêncio respeitoso, imensamente comovido e sem forças para comentar a revelação ou alongar o assunto. Foi Sálvios quem retomou a palavra. Tenho vivido séculos de solidão sem merecer o calor de um lar e as bênçãos de uma família, conhecendo apenas o isolamento do mosteiro ou o abandono da sacristia. Muitos espíritos generosos trilharam comigo caminhos paralelos para me sustentarem. No entanto, na maioria das vezes, antes de fluir-lhes o amor que poderia guiar meus passos para voos mais altos, destruí-os e humilhei-os, mergulhando-os em padecimentos.
enquanto eles mais subiam na renúncia e no sacrifício, na paciência e no perdão, eu mais descia, arrastado de roldão pelas forças poderosas da minha cupidez, de tal sorte que entre eles e eu hoje existe um abismo que me cumpre vencer pelos degraus de fogo da escada das provações redentoras. Eu não sou sereno, sou frio, não vibro no infortúnio alheio tão só, porque lhe conheço as raízes, mas porque me enrijeci pela minha inferioridade. Ganhei as luzes da inteligência, contudo, tenho o coração ressequido, e elas são para mim o que é a harpa melodiosa nas mãos de um rude lenhador que nunca a manejou. Só não desfaleço, porque embora as tempestades que atravessei e tenho que atravessar ainda, sei que a bondade divina é o sol de nova aurora, a bonança luminosa que não falha. Nutro-me de esperanças, como a semente que, conquanto tenha que se arrebentar sob a terra, sustenta-se na promessa de que virá a ser amanhã árvore frondosa a fornecer sombra e frutos para os viandantes do caminho. Sálvius estava emocionado. As palavras lhe saíam na confissão como uma descarga emocional longamente represada. O seu semblante agora estava iluminado. Os seus olhos em prece, voltados para a noite estrelejada do infinito, tinham um brilho de certezas e de esperanças. Sousa fitava o amigo com profunda reverência. Devia-lhe a proteção de longos anos, o sustento naquelas horas difíceis, e enternecia-se por lhe ouvir os protestos de desvalia, imaginando as distâncias imensas que o espírito deve percorrer para se sentir quitado consigo mesmo. Escorraçado da propriedade dos Sousas, sob severa vigilância da arma que Romualdo empunhava nervosamente, fazendo uma força terrível para vencer o seu desejo de detoná-lo, vingando o amigo trucidado pela fera que ia à sua frente, Juvencio tomou o rumo das terras do Barão Macedo, portando um embornal onde se ajuntava seus trastes. Ao passar pela porta da casa grande, quis apanhar o chicote, mas Romualdo não lhe permitiu. Ele próprio o apanhou, entregando-o a Juvencio à saída da propriedade. O capataz estava furioso e humilhado, furioso por ter perdido a chance de continuar na fazenda para levar a termo os planos sinistros que concertara com o barão, e humilhado por ter sido desmascarado por um escravo inútil e escoltado por outro. O seu espírito sanguinário, conquanto tivesse se alimentado fartamente, arrebentando um pobre negro a golpes de chicote, roía-se no desejo de ver correr rios de sangue daquela gente. Ia pensando no Barão Macedo,
embora lhe tivesse proporcionado uma desforra fabulosa, temia que não lhe compreendesse a expulsão. Mas, se continuasse a serviço do barão, pobres dos seus cativos, iria desforrar neles toda a frustração daquela hora. O barão, ainda nervoso, andava de um lado para o outro da casa, inquieto e agitado pela expectativa de notícias que tardavam. Agora que lhe conhecemos a história global, podemos entender esse nervosismo que representa séculos de espera por uma vingança, séculos de ódio que o consumiu e o torturou, mantendo-o preso nos grilhões da inquietação e da angústia. Os mecanismos do seu inconsciente transmitiam-lhe a mensagem do passado em forma de uma sede terrível de vingança, que ele não podia decifrar, mas o seu desespero era o retrato vivo da loucura assassina que não mais pode esperar. Dona Margarida o observava atentamente, sem ousar, no entanto, provocar-lhe qualquer manifestação. Conhecia-o bem e sabia que o marido estava como um grande barril de pólvora, que a uma simples fagulha poderia explodir. Mantinha-se nas suas imediações furtivamente, com imenso cuidado para não ser notada na sua vigilância. Quando Juvencio foi anunciado, estava ela em uma sala contígua, aparentemente distraída. O barão correu afoito ao encontro do capataz, qual criança ansiosa que espera o presente dos seus sonhos, desfechando-lhe uma saraivada de interrogações. Por que veio você mesmo aqui, Juvencio? O que aconteceu? Como se saiu no seu trabalho? Vamos, rapaz, conte tudo, não me faça esperar mais. Juvencio ficou desconcertado, nem bem entrara e preocupado como estava aquela torrente de perguntas e o nervosismo do barão o inibiram. Vamos, rapaz, que há contigo? Fale logo, insistiu o fazendeiro. Bem, patrão, o serviço foi feito e bem feito, exclamou Juvencio triunfante. Matei o negro no tronco, não aguentou a quinta pancada, mas lhe meti 30 boas chicotadas que lhe rasgaram as costas de cima a baixo e lhe quebraram todos os ossos. Para dizer a verdade, se é que preto tem alma, acho que arrebentei até a sua alma. O barão Macedo tremia de emoção e contentamento. Um riso sádico estava nos cantos de sua boca, onde 2 lábios finos e frios pendiam sob o basto bigode. Ouvia Juvencio num delírio de satisfação doentia. Seus olhos moviam-se agitados e expectantes nas órbitas. Seu coração descompassado queria arrebentar-lhe o peito murcho. Formidável, meu rapaz, formidável! Eu não lhe disse que Deus é grande e que chegaria a nossa vez? Meus parabéns e muito obrigado pela alegria desta hora. Parece-me que espero há séculos este momento de vingança. Conte mais, exclamou o barão excitado. Acho que matei 3 coelhos com uma só cajadada. Continuou o capataz eufórico pela explosão de alegria do patrão. Porque a irmã do rapaz, que estava prenha, quando saí de lá, deixei-a praticamente morta. 3 negros a menos para nos infernizar. Bravo, Juvencio! Belo trabalho! Você será recompensado, será bem recompensado.
Agora vamos acertar outros planos para acabarmos de uma vez com essa gente. Delirou o velho fazendeiro numa expressão mórbida de que não governa mais a própria razão. O capataz estremeceu. Não sabia nem como começar e o que dizer. Conhecia o patrão e sabia que aquela explosão de alegria poderia se transformar facilmente numa explosão de contrariedade, e aí as coisas se complicariam para ele. Resolveu contar tudo direitinho e como foi. Sabe, Barão Macedo, continuou meio pigarreante pelo nervosismo. Depois que surrei o negro, fui para a Casa Grande dar o meu serviço para o Dr. Alberto. Estava quase convencendo-o que o escravo sofria do coração e tinha morrido de emoção quando aquele preto velho que chamam tio Henrique entrou de repente na sala e me acusou de ter batido muito forte e morto o rapaz. Quis agarrá-lo, mas o patrão muito forte e morto o rapaz. Quis agarrá-lo, mas o patrão sacou uma arma, me ameaçou e me expulsou da fazenda. Pior, deu a arma para outro escravo que me escoltou até a saída. Não sei como escapei com vida de lá, porque o negro sujo atrás de mim tremia de vontade de atirar. Maldição! Agora que tínhamos conseguido nos infiltrar entre eles, esse fedelho achou de bancar o homem. Negros malditos! Negros malditos! Gritou o barão, batendo com a mão fechada na pequena mesa da sala, quase destruindo-a na sua explosão de ódio, qual onça ferida e acuada. Patrão, eu não tive culpa, tratou de explicar Juvencio, vendo o homem desvairado. Fiz o meu serviço como tinha que fazer. Eu não esperava por isso. Eu sei, Juvencio, eu sei. Mas aquele bode velho vai me pagar. Vociferou, mordendo os lábios e olhando sinistramente para o vácuo. Pois amanhã à noite você junte alguns homens, rapte o negro e traga-o para cá, pois vamos dar cabo dele. Mas, barão, atalhou Juvencio, o moço fazendeiro mandou-me dizer-lhe que o senhor não se meta mais na vida da sua fazenda, porque ele tem agora um motivo para enfrentá-lo. Enfrentar-me? Quem é esse fedelho para enfrentar-me? Isso não me mete medo, não. Vamos ver se eles têm coragem para isso, pois amanhã à noite vamos ver. Explodiu o barão colérico no auge do ódio e da indignação. Dona Margarida ouviu inteiramente o diálogo entre os dois homens. Ouviu com o coração opresso e amedrontando-se a cada rugido do barão, temendo por sua saúde mental. Sem dúvida, Macedo ultrapassava os limites do natural. O ódio que deixava extravasar tinha laivos de insanidades. A nobre senhora pensou nos Sousas e se enterneceu. Afinal, eram gente digna que repartiam seus bens e o seu carinho com os desvalidos. Imaginou o novo crime que seria perpetrado e orou comovida para que não se desencadeasse uma guerra entre os vizinhos
e aquela esteira de destruição tivesse um fim.